Olá, professoras e professores. Vamos seguir aqui nosso módulo, nossa conversa. Este módulo, vamos nos dedicar à Resolução 2, de 30 de janeiro de 2012, que é referente às diretrizes curriculares nacionais para o ensino médio, tá? A gente vai agora trabalhar o ensino médio e as diretrizes curriculares nacionais para o ensino em geral. Mas este módulo em específico, vamos conversar sobre a Resolução 2 de 2012, que regulamenta as diretrizes curriculares nacionais, em específico para o ensino médio. Tá? O corpo, o assunto todo, né, tem a ver com os objetivos, a metodologia, as disciplinas, os conteúdos, a carga dos professores. Então, a gente vai ter a nossa conversa desse módulo sobre a resolução. Vamos lá? Então, o artigo 1º fala exatamente isso, né, que a resolução define as diretrizes curriculares nacionais para o ensino médio e observadas na organização curricular pelo sistema de ensino e unidades escolares. Vamos ver como é que ela se desenvolve. Parágrafo único. Essas diretrizes aplicam-se a todas as formas e modalidades de ensino médio, complementadas, quando necessário, por diretrizes próprias. Então, todas as modalidades de ensino médio, tá? Do ensino regular. Artigo 2. As diretrizes curriculares nacionais para o ensino médio articulam-se com as diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica e reúnem princípios, fundamentos e procedimentos definidos pelo Conselho Nacional de Educação para orientar as políticas públicas educacionais da União, Estado, Distrito Federal e municípios na elaboração, planejamento, implementação e avaliação das propostas curriculares das unidades escolares públicas e particulares que oferecem ensino médio. Então, o artigo 2 é o próprio objetivo, né? Fala que a resolução vai trazer os princípios, os fundamentos, os procedimentos de como organizar, tá, políticas públicas para a construção do ensino médio. Tá? Então, é sobre isso que fala o artigo 2. E aí a gente vai vendo pedaço por pedaço, né? O referencial legal e conceitual. Vamos ver agora. Artigo 3. O ensino médio é um direito social de cada pessoa e dever do Estado na sua oferta pública e gratuita a todos. Tá? Esses primeiros referenciais legais vai nos retornar, lembra a memória, a gente já memorizou, a Constituição Federal, a Lei 9394, a gente tem aí um acervo, né, de legislação que fala sobre os princípios da construção da cidadania plena, né, do trabalho, lembra os princípios que estão lá na Constituição, que depois do 9394 no início a gente volta, né, que é a tríade do princípio, lembrando também a gestão democrática. Então, artigo 4. As unidades escolares que ministram esta etapa da educação básica devem estruturar os seus projetos político-pedagógicos considerando as finalidades previstas na Lei 9394, né, aquilo que a gente acabou de falar. 1. Vamos ver o que é que tem que ser considerado. A consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, tá? Então, o ensino médio é uma continuidade do ensino fundamental. Então, a gente vai ver aspectos mais voltados à questão social, sociologia, filosofia. É um avanço, né? Já é uma fase pré-adulta, né? Entre criança e adolescente, tá? 2. A preparação básica para o trabalho de cidadania do educando, para continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar às novas condições de ocupação e aperfeiçoamento posteriores. 3. O aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética. O ensino médio está muito voltado a essa questão. Acho que isso a gente tem que memorizar, tá? Esse artigo é importantíssimo porque eles realmente fundamentam o referencial teórico de que cidadão a gente está construindo e formando no ensino médio. Tá? Depois a gente vai vendo as diretrizes de como fazer isso, né, em forma de projeto político-pedagógico, mas nesse início, esses primeiros artigos, a gente está pensando como se constrói esse cidadão pleno, tá? Para o exercício pleno da cidadania, que é o princípio, o exercício pleno da cidadania, tá bom? Incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico. 4. A compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos relacionados à teoria com a prática. Artigo 5º. O ensino médio, em todas as suas formas de oferta e organização, baseia-se em formação integral do estudante,
trabalho e pesquisa com princípios educativos e pedagógicos, educação e direitos humanos como princípio nacional norteador. Sustentabilidade ambiental como meta universal, tá? Isso é importante. Vamos memorizar. Indissociabilidade entre educação e prática social, considerando-se a historicidade dos conhecimentos e dos sujeitos no processo educativo, bem como entre teoria e prática no processo de ensino e aprendizagem, tá? Isso tem a ver com vários outros módulos que a gente vem pensando na educação, pensando essa educação que pensa a diversidade humana. Então, indissociabilidade entre educação e prática social. Lembra? Família, comunidade, dever do Estado, direito do educando, tá? Mas aí você tem aí a tríade que forma uma gestão democrática e uma educação mais cidadã. 6, integração de conhecimentos gerais e, quando for o caso, técnico-profissionais, realizada na perspectiva da interdisciplinaridade e da contextualização. 7, reconhecimento e aceitação da diversidade da realidade concreta dos sujeitos do processo educativo, das formas de produção, dos processos de trabalho e das culturas a eles subjacentes. Então, sempre pensando esse educando que está construindo sua identidade, e a identidade é um processo dinâmico e histórico. Então, ele tem que pensar as formas de produção por causa do trabalho, né? E aonde essas formas de produção estão incluídas na cultura. 8, integração entre a educação e a dimensão do trabalho, ó. Trabalho, ciência, da tecnologia e da cultura como base da proposta e do desenvolvimento curricular, tá? Vamos memorizar aí o que é trabalho, ciência, tecnologia e cultura. Parágrafo 1º, o trabalho é conceituado na sua perspectiva ontológica de transformação da natureza, como realização inerente ao ser humano e como mediação no processo de produção de sua existência. Então, o trabalho é fundamental para a construção da condição humana, tá? Porque é quando o humano transforma a natureza para a sua condição de ser social, né? Sua condição de existência numa sociedade, tá? É fundada nesse aspecto do trabalho. Parágrafo 2º, a ciência conceituada, então cada um vai pensar aí as matizes, né? A ciência é conceituada como conjunto de conhecimentos sistematizados, produzidos socialmente ao longo da história, na busca da compreensão e transformação da natureza e da sociedade. E, no parágrafo 3º, a tecnologia. A tecnologia é conceituada como a transformação da ciência em força produtiva e mediação do conhecimento científico e a produção, marcada desde a sua origem pelas relações sociais que a levaram a ser produzida, tá? Então, esse é o conceito do que é o conceito básico, né, de tecnologia. A gente vai avançar aí quando os professores e professoras estiverem em sala de aula no ensino médio, né? Quem sabe aí em outros momentos. Parágrafo 4º, a cultura é conceituada como um processo de produção de expressões materiais, símbolos, representações e significados que correspondem a valores éticos, políticos e estéticos que orientam as normas de conduta de uma sociedade, tá? Então, esse é o conceito de cultura, né? Ela representa as expressões, as nossas expressões, os nossos símbolos, nossas representações, nossos valores éticos, políticos e estéticos, né? Quem somos nós? Artigo 6º, o currículo é conceituado como uma proposta de ação educativa. Então, o artigo 6º, vamos pensar que currículo é esse para o ensino médio, né? Então, ele é conceituado como uma proposta de ação educativa constituída pela seleção de conhecimentos construídos pela sociedade, expressantes por práticas escolares, que se desdobram em torno de conhecimentos relevantes e pertinentes, permeadas pelas relações sociais, articulando vivências e saberes dos estudantes e contribuindo para o desenvolvimento de suas identidades e condições cognitivas e socioafetivas. Então, você vê que o artigo 6 é um resumo do que a gente vem conversando, tá? Se a gente vai esmiuçar o artigo 6, ou cai o artigo 6 aí, a gente tem que sempre lembrar o que está por trás do princípio-chave, né, do interesse do ensino médio, né, como referencial teórico, que é construir esse cidadão possível de exercer sua cidadania plena. Então, o que ele precisa para isso, né? Ele precisa entender os aspectos culturais, ele precisa entender os aspectos políticos, ele precisa formar sua identidade. Então, isso tudo a gente vem falando até inclusive em outros módulos, porque vocês vão memorizar mais fácil quando tiver que trabalhar aí o pé da letra, né, em alguma pegadinha de questões na prova.
E agora a gente vai para a organização curricular, tá? Artigo 7. A organização curricular do ensino médio tem uma base nacional comum e em parte diversificada e uma parte diversificada que não devem constituir blocos distintos, mas um todo integrado, de modo a garantir tanto conhecimentos e saberes comuns necessários a todos os estudantes, quanto uma formação que considere a diversidade e as características locais e especificidades regionais. Então, a gente tem uma base comum e tem as especificidades, que elas não caminham solitariamente. Essas especificidades, elas dialogam com a base comum nacional para que a gente pense agora uma educação que preze a diversidade humana e a diversidade brasileira. Lembrando também, né, as outras referências 9394, Constituição Federal. Artigo 8. O currículo é organizado em áreas de conhecimento, que são, a saber, né, linguagens, matemática, ciência da natureza, ciências humanas. Parágrafo 1º. O currículo deve contemplar as 4 áreas de conhecimento com tratamento metodológico que evidencia a contextualização e a interdisciplinaridade ou outras formas de interação e articulação entre diferentes campos de saberes específicos. Esse parágrafo 1º é importante, tá? Pode cair, cada disciplina tem que ser trabalhada separadamente, matemática, não, né? Não, o currículo deve contemplar as 4 áreas de conhecimento com tratamento metodológico que evidencie a contextualização histórica, o processo, a dinâmica e a interdisciplinaridade entre os campos de saberes, tá? Isso é importante, é um parágrafo importante. Parágrafo 2º. A organização por áreas de conhecimento não dilui nem exclui componentes curriculares com especificidades e saberes próprios, construídos e sistematizados, mas implica no fortalecimento das relações entre eles, que é a interdisciplinaridade, né? Não está aqui, vamos ao corpo da lei. Né? Mas implica no fortalecimento das relações entre eles e a sua contextualização para apreensão e intervenção na realidade, requerendo planejamento e execução conjugados e cooperativos de seus professores, tá? Artigo 9. A legislação nacional determina componentes obrigatórios que devem ser tratados em uma ou mais das áreas de conhecimento para compor o currículo. São definidas pela LDB. Então vamos ver o que é definido já na LDB. O estudo da língua portuguesa e da matemática, o conhecimento do mundo físico e natural e da realidade social e política, especialmente do Brasil. O ensino da arte, especialmente em suas expressões regionais, de forma a promover o desenvolvimento cultural dos estudantes, com a música, com seu conteúdo obrigatório, mas não exclusivo. B, a educação física integrada à proposta pedagógica da instituição de ensino, sendo sua prática facultativa ao estudante nos casos previstos em lei. O ensino da história do Brasil, que leva em conta as contribuições das diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro, especialmente das matrizes indígenas, africana e europeia. Você vê aí, já dentro da resolução, já incorporado a diversidade humana, né, no próprio fazer da história do Brasil, já incorporando todas aquelas alterações da LDB, né? Então já está incorporada aí na resolução aquelas alterações, a gente já está pensando um currículo mais diverso. D, o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena, incorporando agora mesmo no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística e de literatura e história brasileiras. Lembra, a gente já viu isso em outros momentos. A filosofia e a sociologia em todos os anos do curso, uma língua estrangeira moderna na parte diversificada, escolhida pela comunidade escolar, e uma segunda, em caráter optativo, dentro das disponibilidades da instituição. E parágrafo único, em termos operacionais, os componentes curriculares obrigatórios decorrentes da LDB, que integram as áreas de conhecimento, são os referentes, né? Então, é LDB, que são linguagens, A, língua portuguesa, B, língua materna para populações indígenas, língua estrangeira moderna, arte em suas diferentes linguagens, cênica, plástica e obrigatoriamente a musical, tá? Obrigatoriamente a musical. Educação física. 2, matemática. Ciências da natureza. 3. O que compõe ciências da natureza? Biologia, física, química. 4, ciências humanas, que compõem A, história, geografia, filosofia, sociologia, tá? É o grupo das ciências humanas, história, geografia, filosofia e sociologia. Artigo 10.
em decorrência de legislação específica, são obrigatórios. Vamos ver o que é obrigatório. Língua espanhola, de oferta obrigatória para as unidades escolares, embora facultativa para o estudante, tá? É de oferta obrigatória para as unidades escolares. 2. Com tratamento transversal e integradamente, permeando todo o currículo no âmbito dos demais componentes curriculares. Então, esses assuntos agora, tá? Educação alimentar e o próximo, eles são aqui, ó, como tratamento transversal e integradamente, tá? Permeando todo o currículo no âmbito das demais componentes curriculares. Então, ele tem que estar em todo o currículo. A educação alimentar e nutricional, tá? Que vem de uma inclusão da Lei 11.947 de 2009, que dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar e do programa Dinheiro Direto na Escola aos alunos da educação básica. E processo de envelhecimento, respeito e valorização do idoso, de forma a eliminar o preconceito e produzir conhecimento sobre a matéria, que vem do Estatuto do Idoso, né, 10.741 de 2003. A educação ambiental também vem de forma transversal, que vem implementada pela Lei 9795 de 99, que dispõe sobre a Política Nacional de Educação Ambiental. E a educação de trânsito. Então, alimentação, idoso, educação ambiental e trânsito, só para a gente memorizar, tá? A educação para o trânsito, que vem do Código de Trânsito, né, que é a Lei 9503, 97, e educação em direitos humanos é fundamental, vem pelo Decreto 7037 de 2009, que institui o Programa Nacional PNDH 3, tá? Então, a educação em direitos humanos tem que ser transversal, está em todo o currículo, está em todo o currículo, tá? E em toda a proposta pedagógica de todas as disciplinas. Artigo 11. Outros componentes curriculares, a critério dos sistemas de ensino e das unidades escolares e definidos em seus projetos políticos pedagógicos, podem ser incluídos no currículo, sendo tratados ou como disciplina ou com outro formato, preferencialmente de forma transversal e integradora. Artigo 12, o currículo. E aí, agora a gente vai ver no artigo 12, o currículo do ensino médio deve, 2 pontos. 1. Garantir ações que promovam a educação tecnológica básica e compreensão do significado da ciência, das letras e das artes. B. O processo histórico de transformação da sociedade e da cultura. C. A língua portuguesa como instrumento de comunicação, acesso ao conhecimento e exercício da cidadania. E 2. Adotar metodologias de ensino e de avaliação de aprendizagem que estimulem a iniciativa dos estudantes. 3. Organizar os conteúdos, as metodologias e as formas de avaliação de tal forma que ao final do ensino médio o estudante demonstre, né? A. Domínio dos princípios científicos e tecnológicos, né? Porque a gente viu que o que tem que conter, então ele tem que acabar o ensino médio dominando o quê, né? A gente já viu lá nos outros, ele tem que ter ciência, tecnologia, cultura, sociedade, então ele tem que ter domínio dos princípios científicos e tecnológicos que presidem a produção moderna, conhecimento das formas contemporâneas de linguagem. Artigo 13. As unidades escolares devem orientar a definição de toda a proposição curricular, fundamentada na seleção de conhecimentos, componentes, metodologias, tempos, espaço, arranjo alternativo e formas de avaliação, tendo presente 1. As dimensões do trabalho, da ciência, da tecnologia e da cultura como eixo integrador entre os conhecimentos de distintas naturezas, contextualizando-os em sua dimensão histórica e em relação ao contexto social contemporâneo, tá? Aquilo que a gente vem falando. A cultura tem que ser pensada na sua dimensão processual e histórica e pensando o contexto social contemporâneo, né? Pensando que está. 2. O trabalho como princípio educativo para a compreensão do processo histórico de produção científica e tecnológica, desenvolvido e apropriado socialmente para a transformação das condições naturais da vida e a ampliação das capacidades, das potencialidades e dos sentidos humanos. E 3. A pesquisa é fundamental no ensino médio, tá? É o momento em que realmente o adolescente, né, está começando a entender o que é pesquisa. Pesquisa como princípio pedagógico, possibilitando que o estudante possa ser protagonista na investigação e na busca de respostas em um processo autônomo e de reconstrução de conhecimento. 4. Os direitos humanos, né, que é transversal, lembra aquele conteúdo transversal, como princípio norteador, desenvolvendo-se sua educação de forma integrada, permeando todo o currículo para promover o respeito a esses direitos e a convivência humana. 5.
a sustentabilidade socioambiental como meta universal, desenvolvida como prática educativa integradora, contínua e permanente, e baseada na compreensão do necessário equilíbrio e respeito das relações do ser humano com o seu ambiente. Então, a educação ambiental também, né, entra no bojo desses temas transversais e é fundamental para que tipo de conhecimento e domínio esse educando e educanda tem que ter ao sair do ensino médio. E agora as formas de oferta e organização desse ensino médio. Vamos ver? Artigo 14. O ensino médio, etapa final da educação básica, concedida como conjunto orgânico, sequencial e articulado, deve assegurar sua função formativa para todos os estudantes, sejam adolescentes, jovens ou adultos, atendendo mediante diferentes formas de oferta e organização. 2 pontos. 1. O ensino médio pode organizar-se em tempos escolares no formato de série anual, período, então a forma. Vamos ver qual é a forma, tá? Séries anuais, períodos semestrais, ciclos, módulos, alternância regular de períodos de estudo, grupos não seriados com base na idade, na competência e em outros critérios ou por forma diversa de organização, sempre que o interesse do processo de aprendizagem assim o recomendar. Então essa é a forma, são as formas de organização, tá, do ensino médio. 2. No ensino médio regular, a duração mínima é de 3 anos, com carga horária mínima de 2.400 horas, tá? Tendo como referência uma carga horária anual de 800 horas, distribuídas em pelo menos 200 dias de efetivo trabalho escolar. E 3, o ensino médio regular diurno, quando adequado aos estudantes, pode se organizar em regime de tempo integral, com no mínimo 7 horas diárias. 4. No ensino médio regular noturno, tá? Agora noturno, adequadas às condições dos trabalhadores, respeitados os mínimos de duração e de carga horária, o projeto político-pedagógico deve atender com qualidade a sua singularidade, especificando uma organização curricular e metodológica diferenciada e pode para garantir a permanência e o sucesso desses estudantes. Vamos ver o que ele pode fazer para garantir esse atendimento com qualidade. A. Ampliar a duração do curso para mais de 3 anos, com menor carga diária e anual, garantindo um mínimo total de 2.000, tem que chegar a 2.400, mas pode passar de 3 anos, para poder dividir esse período da noite. 5. Na modalidade de educação de jovens e adultos, observadas suas diretrizes específicas com duração mínima de 1.200 horas, deve ser quase que não sai, vamos lá? Especificada uma organização curricular e metodológica diferenciada para os estudantes trabalhadores, que pode A. Ampliar seus tempos de organização escolar, com menor carga horária diária e anual, garantindo sua duração mínima, tá? E 4. Atendida a formação geral, incluindo preparação básica para o trabalho, o ensino médio pode preparar para o exercício de profissões técnicas, por integração com a educação profissional e tecnológica, observada as diretrizes específicas com as cargas horárias mínima de 3.200 horas no ensino médio regular integrado com a educação profissional. Então, o ensino médio integrado à educação profissional técnica pode ter 3.200 horas, tá? Um período diferente, a gente tem que memorizar esses números. Ou B, 2.400 horas na educação de jovens e adultos integrada com a educação profissional técnica, tá? De nível médio, respeitando o mínimo de 1.200, né? Esse mínimo de 1.200 é a hora da EJA, né? A hora da educação de jovens e adultos. C, 1.400 horas na educação de jovens e adultos integrada com formação inicial e continuada ou qualificação profissional, respeitando o mínimo de 1.200 horas na educação geral. 4. Na educação especial, na educação do campo, na educação escolar indígena, na educação escolar quilombola, de pessoas em regime de acolhimento ou internação em regime de privação de liberdade e na educação à distância, devem ser observadas as respectivas diretrizes e normas nacionais, tá? 8. Os componentes curriculares que integram as áreas de conhecimento podem ser tratados ou como disciplinas, sempre de forma integrada, ou como unidades de estudo, módulos, atividades, práticas e projetos contextualizados e interdisciplinares, ou diversamente articuladores de saberes, desenvolvimento transversal de temas e outras formas de organização. E 9.
Os componentes curriculares devem propiciar a apropriação de conceitos e categorias básicas e não o acúmulo de informação e conhecimento, estabelecendo um conjunto necessário de saberes integrados e significativo. Tá? Então, não é um acúmulo de conhecimento, tá? Eles devem propiciar a apropriação de conceitos e categorias básicas. Tá? 10. Além da seleção criteriosa de saberes em termos de quantidade, pertinência e relevância, deve ser equilibrada sua distribuição ao longo do curso, para evitar fragmentação e congestionamento com o número excessivo de componentes em cada tempo de organização escolar. A gente está falando sobre a organização do ensino médio, né? Como é que ela é organizada. A organização curricular do ensino médio deve oferecer tempos e espaços próprios para estudos e atividades que permitam itinerários formativos opcionais diversificados, a fim de melhor responder à heterogeneidade e pluralidade de condições múltiplas, interesses e aspirações dos estudantes, com suas especificidades etárias, sociais e culturais, bem como sua fase de desenvolvimento. Então, tem que pensar esse currículo de hora-aula e também de atividades, né? Horas de atividades. E 12. A formação diversificada de itinerários pode ser organizada desde que garantida a simultaneidade entre as dimensões do trabalho, da ciência, da tecnologia e da cultura, e definidas pelos projetos político-pedagógicos, atendendo necessidades e anseios e aspirações dos sujeitos e a realidade da escola e seu meio. Tá? Então, aqui é quando você faz esses projetos extra, né? Extra aula, e cada escola tem seus projetos, existe essa possibilidade dentro do projeto político-pedagógico do adolescente trabalhar um projeto que dialogue com a comunidade, que dialogue com o universo cultural, tá? Da comunidade, e aí você vai juntando esses saberes, né? E vai tendo essa referência da comunidade, e esse projeto é trabalhado, muitas vezes tem que ser trabalhado, lembra, a gestão democrática, com a comunidade. 13. A interdisciplinaridade e a contextualização devem assegurar a transversalidade do conhecimento de diferentes componentes curriculares, propiciando a interlocução entre os saberes e os diferentes campos de conhecimento. Tá? Nós vamos parar por aqui e no próximo módulo a gente vai conversar sobre o projeto político-pedagógico do ensino médio, tá bom? Até a próxima! Escolares públicas e particulares que oferecem ensino médio. Então, o artigo 2 é o próprio objetivo, né? Fala que a resolução vai trazer os princípios, os fundamentos, os procedimentos de como organizar, tá, políticas públicas para a construção do ensino médio. Tá? Então, é sobre isso que fala o artigo 2. E aí a gente vai vendo pedaço por pedaço, né? O referencial legal e conceitual. Vamos ver agora. Artigo 3. O ensino médio é um direito social de cada pessoa e dever do Estado na sua oferta pública e gratuita a todos. Tá? Esses primeiros referenciais legais vai nos retornar, lembra a memória, a gente já memorizou, a Constituição Federal, a Lei 9394, a gente tem aí um acervo, né, de legislação que fala sobre os princípios da construção da cidadania plena, né, do trabalho, lembra os princípios que estão lá na Constituição, que depois do 9394 no início a gente volta, né, que é a tríade do princípio, lembrando também a gestão democrática. Então, artigo 4. As unidades escolares que ministram esta etapa da educação básica devem estruturar os seus projetos político-pedagógicos, considerando as finalidades previstas na Lei 9394, né, aquilo que a gente acabou de falar. 1. Vamos ver o que é que tem que ser considerado. A consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, tá? Então, o ensino médio é uma continuidade do ensino fundamental. Então, a gente vai ver aspectos mais voltados à questão social, sociologia, filosofia. É um avanço, né? Já é uma fase pré-adulta, né? Entre criança e adolescente, tá? 2. A preparação básica para o trabalho e cidadania do educando, para continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar às novas condições de ocupação e aperfeiçoamento posteriores.
3, o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética. Tá? O ensino médio está muito voltado a essa questão. Acho que isso a gente tem que memorizar, tá? Esse artigo é importantíssimo porque eles realmente fundamentam o referencial teórico de que cidadão a gente está construindo e formando no ensino médio. Tá? Depois a gente vai vendo as diretrizes de como fazer isso, né, em forma de projeto político-pedagógico, mas nesse início, esses primeiros artigos, a gente está pensando como se constrói esse cidadão pleno, tá? Para o exercício pleno da cidadania, que é o princípio, o exercício pleno da cidadania, tá bom? Incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico. 4, a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos relacionados à teoria com a prática. Artigo 5º, ensino médio em todas as suas formas. Depois do 9394, no início, a gente volta, né, que é a tríade do princípio, lembrando também a gestão democrática. Então, artigo 4. As unidades escolares que ministram esta etapa da educação básica devem estruturar os seus projetos político-pedagógicos considerando as finalidades previstas na Lei 9394, né? Aquilo que a gente acabou de falar. 1. Vamos ver o que é que tem que ser considerado. A consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, tá? Então, o ensino médio é uma continuidade do ensino fundamental. Então, a gente vai ver aspectos mais voltados à questão social, sociologia, filosofia. É um avanço, né? Já é uma fase pré-adulta, né? Entre criança e adolescente, tá? 2, a preparação básica para o trabalho de cidadania do educando, para continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar às novas condições de ocupação e aperfeiçoamento posteriores. 3, o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética. Tá? O ensino médio está muito voltado a essa questão. Acho que isso a gente tem que memorizar, tá? Esse artigo é importantíssimo porque eles realmente fundamentam o referencial teórico de que cidadão a gente está construindo e formando no ensino médio. Tá? Depois a gente vai vendo as diretrizes de como fazer isso, né, em forma de projeto político-pedagógico, mas nesse início, esses primeiros artigos, a gente está pensando como se constrói esse cidadão pleno, tá? Para o exercício pleno da cidadania, que é o princípio, o exercício pleno da cidadania, tá bom? Incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico. 4, a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos relacionados à teoria com a prática. Artigo 5º, ensino médio em todas as suas formas de oferta e organização baseia-se em formação integral do estudante, trabalho e pesquisa com princípios educativos e pedagógicos, educação em direitos humanos como princípio nacional norteador. Sustentabilidade ambiental como meta universal, tá? Isso é importante. Vamos memorizar. Indissociabilidade entre educação e prática social, considerando-se a historicidade dos conhecimentos e dos sujeitos no processo educativo, bem como entre teoria e prática no processo de ensino e aprendizagem, tá? Isso tem a ver com vários outros módulos que a gente vem pensando na educação, pensando essa educação que pensa a diversidade humana. Então, indissociabilidade entre educação e prática social. Lembra? Família, comunidade, dever do Estado, direito do educando, tá? Mas aí você tem aí a tríade que forma uma gestão democrática e uma educação mais cidadã. 6, integração de conhecimento e reúnem princípios, fundamentos e procedimentos definidos pelo Conselho Nacional de Educação para orientar as políticas públicas educacionais da União, Estado, Distrito Federal e municípios na elaboração, planejamento, implementação e avaliação das propostas curriculares das unidades escolares públicas e particulares que oferecem ensino médio. Então, o artigo 2 é o próprio objetivo, né? Fala que a resolução vai trazer os princípios, os fundamentos, os procedimentos de como organizar, tá, políticas públicas para a construção do ensino médio. Tá? Então, é sobre isso que fala o artigo 2. E aí a gente vai vendo pedaço por pedaço, né? O referencial legal e conceitual. Vamos ver agora. Artigo 3. O ensino médio é um direito social de cada pessoa e dever do Estado na sua oferta pública e gratuita a todos. Tá?
esses primeiros referenciais legais vai nos retornar, lembra a memória, a gente já memorizou, a Constituição Federal, a Lei 9394, a gente tem aí um acervo, né, de legislação que fala sobre os princípios da construção da cidadania plena, né, do trabalho, lembra os princípios que estão lá na Constituição, que depois do 9394 no início a gente volta, né, que é a tríade do princípio, lembrando também a gestão democrática. Então, artigo 4. As unidades escolares que ministram esta etapa da educação básica devem estruturar os seus projetos político-pedagógicos considerando as finalidades previstas na Lei 9394, né, aquilo que a gente acabou de falar. Vamos ver o que é que tem que ser considerado. A consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, tá? Então, o ensino médio é uma continuidade do ensino fundamental. Então, a gente vai ver aspectos mais voltados à questão social, sociologia, filosofia. É um avanço, né? Já é uma fase pré-adulta, né? Entre criança e adolescente, tá? 2. A preparação básica para o trabalho e cidadania do educando, para continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar às novas condições de ocupação e aperfeiçoamento posteriores. 3. O aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética. O ensino médio está muito voltado a essa questão. Acho que isso a gente tem que memorizar, tá? Esse artigo é importantíssimo porque eles realmente fundamentam o referencial teórico de que cidadão a gente está construindo e formando no ensino médio. Tá? Depois a gente vai vendo as diretrizes de como fazer isso, né, em forma de projeto político-pedagógico, mas nesse início, esses primeiros artigos, a gente está pensando como se constrói esse cidadão pleno, tá? Sobre a resolução. Vamos lá? Então, o artigo 1º fala exatamente isso, né, que a resolução define as diretrizes curriculares nacionais para o ensino médio e observadas na organização curricular pelo sistema de ensino e unidades escolares. Vamos ver como é que ela se desenvolve. Parágrafo único. Essas diretrizes aplicam-se a todas as formas e modalidades de ensino médio, complementadas, quando necessário, por diretrizes próprias. Então, todas as modalidades de ensino médio, tá? Do ensino regular. Artigo 2. As diretrizes curriculares nacionais para o ensino médio articulam-se com as diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica e reúnem princípios, fundamentos e procedimentos definidos pelo Conselho Nacional de Educação para orientar as políticas públicas educacionais da União, Estado, Distrito Federal e municípios na elaboração, planejamento, implementação e avaliação das propostas curriculares das unidades escolares públicas e particulares que oferecem ensino médio. Então, o artigo 2 é o próprio objetivo, né? Fala que a resolução vai trazer os princípios, os fundamentos, os procedimentos de como organizar, tá, políticas públicas para a construção do ensino médio. Tá? Então, é sobre isso que fala o artigo 2. E aí a gente vai vendo pedaço por pedaço, né, o referencial legal e conceitual. Vamos ver agora. Artigo 3. O ensino médio é um direito social de cada pessoa e dever do Estado na sua oferta pública e gratuita a todos. Tá? Esses primeiros referenciais legais vai nos retornar, lembra a memória, a gente já memorizou, a Constituição Federal, a Lei 9394, a gente tem aí um acervo, né, de legislação que fala sobre os princípios da construção da cidadania plena, né, do trabalho, lembra os princípios que estão lá na Constituição, que depois do 9394 no início a gente volta, né, que é a tríade do princípio, lembrando também a gestão democrática. Então, artigo 4. As unidades escolares que ministram esta etapa da educação básica devem estruturar os seus projetos político-pedagógicos considerando as finalidades previstas na Lei 9394, né, aquilo que a gente acabou de falar. Vamos ver o que é que tem que ser considerado. A consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, tá? Então, o ensino médio é uma continuidade do ensino fundamental. Então, a gente vai ver aspectos mais voltados à questão social, sociologia, filosofia. É um avanço, né? Já é uma fase pré-adulta, né? Entre criança e adolescente, tá?
2, a preparação básica para o trabalho e cidadania do educando, para continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar às novas condições de ocupação e aperfeiçoamento posterior. Este módulo em específico, vamos conversar sobre a Resolução 2 de 2012, que regulamenta as diretrizes curriculares nacionais, em específico para o ensino médio. Tá? O corpo, o assunto todo, né, tem a ver com os objetivos, a metodologia, as disciplinas, os conteúdos, a carga dos professores. Então, a gente vai ter a nossa conversa desse módulo sobre a resolução. Vamos lá? Então, o artigo 1º fala exatamente isso, né? Que a resolução define as diretrizes curriculares nacionais para o ensino médio e observadas na organização curricular pelo sistema de ensino e unidades escolares. Vamos ver como é que ela se desenvolve. Parágrafo único. Essas diretrizes aplicam-se a todas as formas e modalidades de ensino médio, complementadas, quando necessário, por diretrizes próprias. Então, todas as modalidades de ensino médio, tá? Do ensino regular. Artigo 2. As diretrizes curriculares nacionais para o ensino médio articulam-se com as diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica e reúnem princípios, fundamentos e procedimentos definidos pelo Conselho Nacional de Educação para orientar as políticas públicas educacionais da União, Estado, Distrito Federal e municípios na elaboração, planejamento, implementação e avaliação das propostas curriculares das unidades escolares públicas e particulares que oferecem ensino médio. Então, o artigo 2 é o próprio objetivo, né? Fala que a resolução vai trazer os princípios, os fundamentos, os procedimentos de como organizar, tá, políticas públicas para a construção do ensino médio. Tá? Então, é sobre isso que fala o artigo 2. E aí a gente vai vendo pedaço por pedaço, né? O referencial legal e conceitual. Vamos ver agora. Artigo 3. O ensino médio é um direito social de cada pessoa e dever do Estado na sua oferta pública e gratuita a todos. Tá? Esses primeiros referenciais legais vai nos retornar, lembra a memória, a gente já memorizou, a Constituição Federal, a Lei 9394, a gente tem aí um acervo, né, de legislação que fala sobre os princípios da construção da cidadania plena, né, do trabalho, lembra os princípios que estão lá na Constituição, que depois do 9394 no início a gente volta, né, que é a tríade do princípio, lembrando também a gestão democrática. Então, artigo 4. As unidades escolares que ministram esta etapa da educação básica devem estruturar os seus projetos político-pedagógicos considerando as finalidades previstas na Lei 9394, né? Aquilo que a gente acabou de falar. 1. Vamos ver o que é que tem que ser considerado. A consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, tá? Então, ensinos, representações e significados que correspondem a valores éticos, políticos e estéticos que orientam as normas de conduta de uma sociedade, tá? Então, esse é o conceito de cultura, né? Ela representa as expressões, as nossas expressões, os nossos símbolos, nossas representações, nossos valores éticos, políticos e estéticos, né? Quem somos nós? Artigo 6º, o currículo é conceituado como uma proposta de ação educativa. Então, o artigo 6º, vamos pensar que currículo é esse para o ensino médio, né? Então, ele é conceituado como uma proposta de ação educativa, constituída pela seleção de conhecimentos construídos pela sociedade, expressantes por práticas escolares, que se desdobram em torno de conhecimentos relevantes e pertinentes, permeadas pelas relações sociais, articulando vivências e saberes dos estudantes e contribuindo para o desenvolvimento de suas identidades e condições cognitivas e socioafetivas. Então, você vê que o artigo 6 é um resumo do que a gente vem conversando, tá? Se a gente vai esmiuçar o artigo 6, ou cai o artigo 6 aí, a gente tem que sempre lembrar o que está por trás do princípio-chave, né, do interesse do ensino médio, né, como referencial teórico, que é construir esse cidadão possível de exercer sua cidadania plena. Então, o que ele precisa para isso, né? Ele precisa entender os aspectos culturais, ele precisa entender os aspectos políticos, ele precisa formar sua identidade. Então, isso tudo a gente vem falando até inclusive em outros módulos, porque vocês vão memorizar mais fácil quando tiver que trabalhar aí o pé da letra, né, em alguma pegadinha de questões na prova.
E agora a gente vai para a organização curricular, tá? Artigo 7. A organização curricular do ensino médio tem uma base nacional comum e em parte diversificada e uma parte diversificada que não devem constituir blocos distintos, mas um todo integrado, de modo a garantir tanto conhecimentos e saberes comuns necessários a todos os estudantes, quanto uma formação que considere a diversidade e as características locais e especificidades regionais. Então, a gente tem uma base comum e tem as especificidades, que elas não caminham solitariamente. Essas especificidades, elas dialogam com a base comum nacional para que a gente pense agora uma educação que preze a diversidade humana e a diversidade brasileira. Lembrando também, né, as outras referências 9394, Constituição Federal. Artigo 8. O currículo é organizado em áreas de conhecimento, que são, a saber, né, linguagens, matemática, ciência da natureza, ciências humanas. Parágrafo 1º. O currículo deve contemplar as 4 áreas de conhecimento com tratamento metodológico que evidencia a contextualização e a interdisciplinaridade, tá? É o momento em que realmente o adolescente, né, está começando a entender o que é pesquisa. Pesquisa como princípio pedagógico, possibilitando que o estudante possa ser protagonista na investigação e na busca de respostas em um processo autônomo e de reconstrução de conhecimento. 4. Os direitos humanos, né, que é transversal, lembra aquele conteúdo transversal, como princípio norteador, desenvolvendo-se sua educação de forma integrada, permeando todo o currículo para promover o respeito a esses direitos e a convivência humana. 5. A sustentabilidade socioambiental como meta universal, desenvolvida como prática educativa integradora, contínua e permanente, e baseada na compreensão do necessário equilíbrio e respeito das relações do ser humano com o seu ambiente. Então, a educação ambiental também, né, entra no bojo desses temas transversais e é fundamental para que tipo de conhecimento e domínio esse educando e educanda tem que ter ao sair do ensino médio. E agora as formas de oferta e organização desse ensino médio. Vamos ver? Artigo 14. O ensino médio, a etapa final da educação básica, concedida como conjunto orgânico, sequencial e articulado, deve assegurar sua função formativa para todos os estudantes, sejam adolescentes, jovens ou adultos, atendendo mediante diferentes formas de oferta e organização. 2 pontos. 1. O ensino médio pode organizar-se em tempos escolares no formato de série anual, período, então a forma. Vamos ver qual é a forma, tá? Séries anuais, períodos semestrais, ciclos, módulos, alternância regular de períodos de estudo, grupos não seriados com base na idade, na competência e em outros critérios ou por forma diversa de organização, sempre que o interesse do processo de aprendizagem assim o recomendar. Então essa é a forma, são as formas de organização, tá, do ensino médio. 2. No ensino médio regular, a duração mínima é de 3 anos, com carga horária mínima de 2.400 horas, tá? Tendo como referência uma carga horária anual de 800 horas, distribuídas em pelo menos 200 dias de efetivo trabalho escolar. E 3, o ensino médio regular diurno, quando adequado aos estudantes, pode se organizar em regime de tempo integral, com no mínimo 7 horas diárias. 4. No ensino médio regular noturno, tá? Agora noturno, adequadas às condições dos trabalhadores, respeitados os mínimos de duração e de carga horária, o projeto político-pedagógico deve atender com qualidade a sua singularidade, especificando uma organização curricular e metodológica diferenciada e pode, para garantir a permanência e o sucesso desses estudantes. Vamos ver o que ele pode fazer para garantir esse atendimento com qualidade. A. Ampliar a duração do curso para mais de 3